aí, trouxe aqui uma questão também muito frequente nas provas de Minas Gerais, que é a questão sobre prolapso dos órgãos pélvicos, tá? Então, vamos tentar responder essa questão que queria aí a alternativa correta, beleza? Então, vamos lá, ó. Letra A. Os sintomas têm correlação importante com o estadiamento e o nível anatômico dos prolapsos. Conceito importantíssimo que a gente precisa entender e que aqui nessa questão ele está errado, tá, pessoal? É o seguinte, o sintoma, o prolapso, perdão, ele não se correlaciona bem com os sintomas. Você pode ter um paciente com prolapso pequenininho e muito incomodada, e você pode ter um paciente com prolapso gigantesco e com poucos sintomas, tá? Então, a gente não tem essa correlação muito clara, tá? B. Na classificação mais moderna do POPQ pela ICS, né, que é a Associação Internacional de Continência, um ponto BA igual a -2 indica ausência de prolapso. Então, pessoal, dica para vocês levarem para a prova de vocês. Quando a gente vai fazer um estadiamento do prolapso, a gente estadia cada parede vaginal, anterior, posterior e apical. Para a parede anterior e para a parede posterior, para eu dizer que o prolapso não existe, eu tenho que ter o ponto A igual ao ponto B e ambos iguais a -3. Beleza? Esse é o critério para eu dizer que não tem prolapso. Se o ponto B, que é o ponto de maior prolapso naquela parede, ele está em -2, é porque já existe ali algum prolapso. Pequeno, mas já existe. C. O estadio 3, posterior, envolve um ponto BP maior do que +1 até o valor positivo que não atinge o comprimento vaginal total, -2. Tá? Vamos entender os estadios do POPQ para a gente não errar esse tipo de questão. Então, vocês sempre vão começar lembrando do estadiamento 2, porque ele é o mais fácil, ele é fixo. Ele envolve os pontos -1, o ponto 0 e o ponto +1. Lembrando que o ponto 0 é nossa referência, são as carúnculas imenais. Beleza? Quem é o estadiamento 4? Pessoal, o estadiamento 4 é o comprimento vaginal total -2, tá? E a gente tem aqui, ó, que o estadiamento 0, ou seja, a ausência de prolapso, é igual ao estadiamento 4, só que ele é negativo, porque ele está para dentro da vagina, tá? Então, é igualzinho ao estadiamento 4, só que com o sinal negativo. Beleza? Quem é o estadiamento 1? Pessoal, o estadiamento 1 é tudo que tiver abaixo dos 2 primeiros centímetros do comprimento vaginal total, até chegar ali no ponto -1, que já é estadiamento 2. E quem é o estadiamento 3? É tudo que tiver abaixo do ponto +1, até a gente chegar nos 2 últimos centímetros, porque já é estadiamento 4. É justamente o que a letra C está dizendo. E letra D, o tratamento conservador é o primeiro a ser indicado, podendo ter bons resultados mesmo em casos graves de prolapso. Pessoal, o tratamento conservador com correção dos fatores de risco e fisioterapia, ele não ajuda tanto naquelas pacientes com prolapsos grandes. Então, a gente diz o seguinte, ó, que o estadiamento 2, tá? Se já tiver muito sintoma na paciente, o estadiamento 3 e o estadiamento 4 são os estadiamentos onde a gente tem a indicação cirúrgica mais precisa, beleza? Por isso que aqui a alternativa correta ficou sendo a letra C. E aí vamos fazer essa questão aqui do PSU Minas, né? Ele fala aqui de uma mulher de 19 anos, 3 gestações prévias, sendo 2 cesarianas a termo e um abortamento. Então percebam que essa paciente tem 2 filhos vivos. Procura assistência na unidade básica de saúde solicitando encaminhamento para a realização de laqueadura tubária. Afirma ser solteira, sem parceria fixa, vive com os 2 filhos e a mãe em casa de 4 cômodos, 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Ela é tabagista e nega comorbidades e faz uso irregular de contraceptivo hormonal. Possui 2 gatos e um cão de estimação. Considerando o exposto e a lei do planejamento familiar, tá? Responda a alternativa correta. Pessoal, trouxe essa questão aqui para a gente discutir de propósito, porque a lei do planejamento familiar de 1996, ela foi alterada, tá? Recentemente, e ela vai entrar em vigor a partir de março, né? A nova lei vai entrar em vigor a partir de março de 2023, beleza? Então, vamos responder a questão e depois eu digo a vocês o que foi que mudou, tá? Então, qual é a prerrogativa até então para a gente fazer uma laqueadura tubária, uma esterilização tubária na paciente? Ela precisaria ter 25 anos ou
tá? 2 filhos vivos, beleza? Desde que essa laqueadura não pode ocorrer no período gravídico puerperal, tá? Exceto se essa paciente tiver um risco de vida numa próxima gestação ou se ela tiver múltiplas cesarianas prévias, tá? Além disso, ela precisava aí da autorização do cônjuge se ela tivesse uma união estável, tá? Uma sociedade conjugal, beleza? Então, vamos responder a questão baseado no que dizia a lei de 96. Então, letra A. A solicitação da paciente não poderá ser atendida por não ser casada nem estar em união estável. Não. Se a paciente tivesse uma sociedade conjugal, ela precisava do consentimento do parceiro. Beleza? B. Sua idade inferior a 25 anos é impedimento legal à laqueadura tubária. Pessoal, vamos lá. É 25 ou 2 filhos vivos. Tá? Então, ela pode ter um ou outro. Se ela tem 2 filhos vivos, ela já poderia. Letra C. A paciente poderá realizar a laqueadura se for respeitado o prazo de 6 meses entre a manifestação da vontade e a realização do ato operatório. Pessoal, isso aqui não está expresso, né, na lei de forma clara, tá? A gente até utilizava esse prazo e a gente vai ver que esse prazo, que tem algumas recomendações em relação à orientação em saúde, tá? Nesse prazo, a paciente ser orientada, participar de atividades, para realmente decidir de forma livre e esclarecida, mas isso não está expresso na lei, tá? D. A laqueadura tubária solicitada pela paciente poderá ser atendida por ela já possuir uma prole constituída, ou seja, 2 filhos vivos. Tranquilo? Tranquilo. O que foi que mudou? Pessoal, então a nova lei, ela vai trazer aí uma mudança primeiro na idade. Então serão 21 anos ou 2 filhos vivos, tá? Segunda mudança importante, poderá fazer no momento do parto, tá? Talvez essa seja a alteração mais importante da lei. Terceira alteração, não precisa mais do cônjuge, tá? Não tem nada a ver mais o cônjuge na história. Qual é a única restrição que a nova lei colocou? É que vai ter que ter 6 meses entre a manifestação do desejo e o ato operatório para a paciente poder fazer realmente uma decisão pensada e esclarecida, tá? Então, muito importante vocês saberem que a partir de 1º de março a lei mudou, tá? Vamos tentar aqui responder agora essa questão do PSU Minas 2022. Então, pessoal, questão aí que envolve vários aspectos do pré-natal, tá? Na primeira assertiva, ele diz assim, ó, se eu fiz um teste rápido positivo para sífilis na gestação, é necessário solicitar o VDRL antes de iniciar o tratamento? Aqui está falso, tá, pessoal? Por quê? Na gestação, qualquer teste positivo, desde que a paciente não tenha história prévia de sífilis, tratamento, nem nada disso, e fecha o diagnóstico para sífilis. Então, você já inicia o tratamento. Você vai pedir o segundo teste? Vai. Porque para você confirmar esse diagnóstico, você precisa dos 2 testes positivos. Mas você não atrasa o tratamento esperando o resultado do segundo teste. Tá? Muito importante isso, que isso cai demais nas provas, tá? Então, a gente já sabe que a primeira alternativa está errada. Pronto, a gente já tinha resolvido a nossa questão. Mas vamos ver as outras. Suplementação de ácido fólico 30 dias antes da gestação. É verdade? É verdade. Para as pacientes de risco habitual, né, para a população em geral. As pacientes de alto risco, então, diabéticas insulino-dependentes, obesas, bariatrizadas, pacientes com síndrome desabsortiva, filho acometido em gestação anterior, pacientes que usam anticonvulsivantes, esses pacientes você inicia até 90 dias antes, beleza? Mas para a população de risco habitual, você faz aí, ó, 0,4 miligramas do ácido fólico 30 dias antes da concepção até o final do 1º trimestre. Para as pacientes de alto risco, 4 miligramas 90 dias antes até o final do 1º trimestre. Alguns autores dizem para manter até o final da gestação, mas são a minoria. E terceiro, indução do parto. Ele está perguntando se 41 semanas é indução do trabalho de parto. E é, pessoal. A gente tem que indicações de indução do trabalho de parto? A gente tem a bolsa rota no termo, óbito fetal, as pacientes que têm comorbidades maternas ou fetais descompensadas que precisam induzir o trabalho de parto e as pacientes que atingiram 41 semanas. Por quê? Justamente pela explicação que a questão está dando. Tá? Quando a paciente atinge 41 semanas e se comparou deixar rolar naturalmente ou induzir, as pacientes que a gente deixou rolar, os desfechos eram piores. Por isso que a gente induz, tá bom? Então a resposta aqui ficaria sendo quem?
ficaria sendo a letra C, tá? Vamos agora ver mais essa daqui, ó. A paciente, 15 anos, vê a unidade básica de saúde trazida pela mãe para avaliação ginecológica. A paciente ainda não teve a menarca. Refere surgimento de brotos mamários bilateralmente ao mês. O peso e a estatura estão no percentil 40 para a idade gestacional. No exame físico, eu tenho um broto mamário bilateralmente e pelos pubianos iniciais. Então, eu tenho um M2P2 aí no critério de Tanner e a genitália externa sem alterações. Qual é a conduta mais adequada? Então, pessoal, primeiro vamos entender aqui uma coisa. Eu posso classificar essa minha paciente como tendo amenorreia? Posso. Porque qual é a definição de amenorreia? A definição de amenorreia é aquela paciente que aos 13 anos não menstruou sem caracteres sexuais secundários ou aos 15 anos com caracteres sexuais secundários. Ou se 5 anos depois da telarca, essa paciente ainda não teve a menarca dela, beleza? Se ela tiver estigma de síndrome genética, né, um estigma claro de síndrome genética, aí você pode iniciar a investigação no mesmo instante, beleza? Então vamos lá, ó. Encaminhar a paciente ao endocrinologista com urgência para avaliação hormonal e tratamento adequado. Então, minha gente, vejam só. A minha paciente aos 15 anos, ela ainda não menstruou, mas ela já tem broto mamário, tá? Então ela já teve a telarca dela, tá? Ela já tem pelos pubiais iniciais, ela tem ali a adrenarca dela e ela tem genitália externa sem alterações. Então, eu não preciso encaminhar essa paciente para o endocrinologista nesse momento, até porque o crescimento está dentro de um percentil adequado. Orientar a mãe que, em geral, 2 anos após a telarca, acontece a primeira menstruação e que não há necessidade de exames complementares. Minha gente, ó, em geral, até a menarca, ela sucede aí a telarca em até 4 anos, tá? Não em 2. C. Orientar a mãe e a paciente quanto ao acompanhamento ambulatorial sem necessidade de exames complementares, comunicando aí o diagnóstico de puberdade tardia. E, gente, eu não vou falar em puberdade tardia porque a paciente já teve a puberdade, ela já teve o broto mamário, que é o marco da puberdade para as meninas, tá? Então, a paciente já está na puberdade. E D. Solicitar exames hormonais como FSH, prolactina, e reavaliar adolescente após os resultados. Por quê? Porque eu vou começar a fazer a investigação da amenorreia dessa paciente. E a investigação inicial da amenorreia de qualquer paciente começa com a dosagem de beta-HCG, tá? Hormônios da tireoide, prolactina e um FSH para ver se ela tem um hipogonadismo ou não. Então, vamos começar a investigação da amenorreia dessa paciente e o primeiro passo é esse daqui. Por isso que ela não vai logo para endocrinologista, a gente vai começar a investigação, letra D de dado. Bom? E vamos fazer essa daqui, pessoal, ó. PSU Minas 2021. Gestante de 23 anos, primigesta, 37 semanas e 1 dia, atendida com queixa de perda de líquido há 2 horas. Pré-natal de risco habitual, sem intercorrência, fez um quadro de infecção urinária por Streptococcus agalacti com 14 semanas de gestação tratado. Exame físico, medida do fundo uterino de 36 centímetros, batimentos cardíacos normais, o feto é cefálico, o colo é fechado, longo e posterior, ou seja, um colo totalmente desfavorável para o parto. O exame especular, pequena quantidade de líquido fluindo e transparente, exteriorizando aí pelo orifício do colo uterino. Então, se eu tenho queixa e tenho a visualização do exame físico, eu fechei meu diagnóstico de rotura prematura das membranas ovulares. Foi feita uma ultrassonografia obstétrica evidenciando feto com peso adequado e volume do líquido amniótico dentro dos limites da normalidade. Cardiotocografia, padrão fetal tranquilizador. Qual é a conduta mais adequada? Professor, se o líquido está normal no ultrassom, significa que a bolsa não rompeu? Não, tá? Ultrassom normal não afasta a amniorrex. Importantíssimo esse conceito, tá? Eu tenho aqui uma ruptura prematura. Por que é prematura? Porque o bebê não está em trabalho de parto ainda, tá? Da paciente no termo, beleza?
Então, quando a paciente atinge o termo e rompeu a bolsa, a indicação é parto, tá? É fazer a indução do trabalho de parto dessa paciente. Então, eu não vou mandar essa paciente para casa, tá? Por isso que a gente não vai marcar nem a letra C, nem a letra D, beleza? Não precisa repetir o ultrassom, não precisa mandar a paciente para casa, não. Ela tem uma ruptura prematura das membranas ovulares, a gente vai internar para o parto dessa paciente, beleza? Então, se eu internei, eu vou internar para induzir o trabalho de parto, porque ela já está no termo. Se a gestante for pré-termo, antes de 37 semanas, a gente vai internar essa paciente para observação, fazer antibiótico-terapia para aumentar o período de latência e vigiar as complicações da bolsa rota, como infecção, até ela chegar no termo. Mas se ela já está no termo, é internar para indução do trabalho de parto. Então, não precisa aí repetir exames, nem nada disso, tá? E por que eu vou fazer penicilina cristalina para essa paciente? Porque ela tem uma indicação formal de profilaxia. Ela tem infecção urinária nesta gravidez por estreptococcus do grupo B. A outra indicação seria se a paciente tivesse filho acometido em gestação anterior por sepsis neonatal por estreptococcus do grupo B, ou se ela tivesse o SWAB positivo, tá? A gente não sabe qual é o SWAB dessa paciente, então a gente vai se guiar pela história clínica. Detalhe, mesmo a paciente com SWAB positivo, se ela tiver uma cesariana eletiva com bolsa íntegra fora do trabalho de parto, ela não precisa da profilaxia. Professor, e se eu não tiver nenhum desses critérios e eu não sei o SWAB da paciente, o que é que eu faço? Você vai se guiar pelos fatores de risco. Então, se a paciente tiver febre intraparto, 38 graus ou mais, bolsa rota mais do que 18 horas, ou trabalho de parto prematuro, ela também tem indicação da profilaxia. Então, nesse caso, a minha paciente vai fazer a profilaxia porque ela teve a infecção urinária durante a gestação. Bom? Então, aqui a resposta da questão seria a letra B de bola. Beleza? Então, pessoal, terminamos aqui as nossas questões de GO. Para você que ainda não conhece a nossa plataforma, dá um pulinho lá na nossa plataforma, a gente tem bastante coisa legal lá. E você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, segue o nosso canal, tem muito conteúdo interessante. Divulga para os amigos, lembra de dar um like aí no vídeo, tá? Lembra também de ativar o sininho para sempre estar recebendo os nossos conteúdos. Ajuda muita gente na produção do conteúdo. Até a próxima. Valeu!